Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Meio Ambiente na Vida Real. E hoje a gente está com uma convidada que é especial, porque ela é filha de uma amiga minha, e a Lanai Nunes, que é engenheira ambiental e cientista do mar. Ela fez a faculdade de Ciência e Tecnologia do Mar pela Unifesp. Então, Lanai, seja muito bem-vinda ao programa Meio Ambiente na Vida Real. Oi, tudo bem? Obrigada por me receber, pelo convite. Imagina, e eu espero que eu possa trazer algumas coisas legais, ou não, né? Algumas novidades sobre o setor de meio ambiente. Ah, com certeza. Meio ambiente é uma área que sempre tem história para contar, né? Sempre. Sempre, é. Lana, eu queria que você começasse falando um pouquinho de você, né? Por que você escolheu essa área ambiental, né, para trabalhar? O que foi, assim, que te deu esse insight? Então, na verdade, ao contrário de todo mundo, eu nunca gostei de ciências. Biologia sempre foi uma área que eu não gostava. Ciências, na verdade, foi a única matéria em que eu reprovei durante a escola, né, no nono ano. Professor Fabrício, nunca vou esquecer o nome dele, que foi o único que me reprovou. Mas eu passei. Quando foi chegando mais perto dos 17 anos, que é o período que a gente faz Enem, faz vestibular, eu sabia que eu tinha que escolher uma carreira, e prioritariamente em faculdade pública, porque minha família não tinha condição de pagar. Sim. Então eu comecei a pesquisar. Eu sabia que eu queria muito alguma coisa na área de exatas, porque eu era muito boa em matemática, e no ensino médio a gente tem aquela cabeça, né? Se a gente é bom em matemática, vou para a área da engenharia. Então eu comecei a pesquisar as engenharias que tinha, e eu vi que eu não me identificava com nenhuma. Só que a minha família inteira é da área de meio ambiente. Sim. Então, minha tia é bióloga, meu tio é biólogo, minha mãe é bióloga, meu pai trabalha com a área, meu irmão também chegou a trabalhar. Então, acabou que quando eu li que existia a engenharia ambiental, que não era tão conhecida como os outros, mas que existia, que estava crescendo, eu me identifiquei mais. Eu descobri que tinha um curso que era Ciências e Tecnologias do Mar, na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos, onde eu moro, e que você fazendo os 3 anos desse curso, você se formava, e depois, se você tivesse uma certa pontuação, você poderia escolher entre engenharia ambiental e engenharia do petróleo. Então, para mim, foi o curso perfeito. A gente saía com 2 graduações, no mesmo tempo de uma engenharia normal, em outra faculdade, só que mais especificada, até com matérias diferentes, e com 2 graduações de uma universidade federal, que é uma grande coisa, assim. Então, meio que tudo casou no final, e aí eu entrei para a faculdade e me formei em engenharia ambiental. Ah, que legal. E você está formada há quanto tempo? Em engenharia ambiental, eu me formei faz mais de um ano, mais ou menos. Na primeira faculdade de Ciências e Tecnologias do Mar, eu me formei há uns 3 anos, mais ou menos. Faz 3 anos que que bacana. E você chegou a fazer estágio, assim, antes de... Porque hoje você está trabalhando na indústria, né? Mas você chegou a fazer estágio em alguma outra área, sem ser na indústria? Eu fiz estágio primeiro na área portuária, e aqui em Santos, né, numa área portuária, e depois eu já entrei para estágio na indústria e não saí mais. Eu fui pulando de cadeira dentro da indústria mesmo. Ah, que bacana, que legal. Já vai formando aí uma bela uma experiência, então, né? Que Exatamente. Bom. E me conta uma coisa, como que você tem visto a receptividade das empresas, independente de ser onde você está trabalhando hoje, mas em qualquer outra empresa que você conheça, como que você vê a receptividade dos funcionários, tanto da alta administração quanto dos funcionários da parte operacional, em relação à área ambiental, porque a gente sabe que, pela experiência que eu tenho, inclusive junto com a Ju, com a tua mãe, né, a gente tem a experiência de que meio ambiente vira um fardo, né, aquela coisa, né, que é difícil, meio ambiente, lá vem aqueles eco chato, encher a gente. Como que você tem visto isso atualmente? Eu acho que da época em que vocês trabalhavam para o que eu estou trabalhando agora, mudou bastante, mas continua sendo um fardo. A diferença é que existe muito mais leis hoje em dia que obrigam as indústrias, as empresas em geral, a ter mais coisas relacionadas ao meio ambiente. Quanto mais sustentável você for, melhor você é visto e mais você segue as leis. Não quer dizer que
internamente está sendo mais bem aceito. Ainda é um fardo, porque é muito difícil. Entre ganhar dinheiro e o meio ambiente, ganhar dinheiro vai se sobressair sempre. Então, se precisa produzir mais rápido, o meio ambiente vai ficar de lado, mesmo que a gente tente impor isso internamente. Mas eu acho que as leis, hoje em dia, como eu comentei, elas estão ajudando bastante a trazer essa importância para cá, porque você falou, a CETESB pediu, todo mundo vai parar e vai fazer. Então, essa é a importância que estão dando hoje em dia a mais, assim. Não deveria ser assim. Isso não mudou. Não deveria ser assim, deveria vir como boa educação, né, das pessoas. Mas não, ainda é na base do a lei está pedindo, o órgão está mandando e tem que seguir. Ainda falta, acho, a boa educação, mas eu acho que da época de vocês para cá deu uma melhorada na visão das pessoas para o setor de meio ambiente. Isso eu também acho que é bastante de como nós, da área do meio ambiente, agimos com os outros. Então, o lugar onde eu trabalho, eu tento sempre ter uma boa interação com a operação, com todos os setores, porque a gente precisa deles. A gente não vai fazer nada. A gente não vai botar a mão na massa. Quem vai botar a mão na massa é a área de manutenção, é a área terceirizada, enfim, os nossos apoios, né? A gente é apoio também, mas o apoio também precisa de apoio. Com então, certeza. quanto mais interação a gente tiver com eles, tentar falar numa linguagem mais tranquila para todo mundo entender qual que é a importância, porque não adianta usar a linguagem técnica com todo mundo, que nem todo mundo vai entender. Claro. Eu acho que se a gente tiver também essa interação, também melhora a conscientização dos outros. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, eu acho que até essa coisa da conscientização, ela vem vindo devagarinho, né? Eu costumo brincar assim, que todo mundo fala, mas os ecochatos, porque tem os extremistas, né? Aqueles que, né, totalmente radicais e tal. E a gente não precisa chegar a esse ponto. Por outro lado, eu acho que a gente precisa dessas pessoas radicais para poder alertar aqueles que estão no outro extremo oposto, que não ligam para nada, que acham que é tudo fantasia, que, né, mudança climática é uma mentira, e sei lá, mas o que todo mundo pensa. Enfim, eu acho que os extremos não são bons, mas por algum lado tem algumas pessoas mais radicais que acabam, né, alertando. Equilibra, exatamente. E aí, aos poucos, eu acho que sim, porque hoje a gente tem nas escolas, tem matérias ligadas desde a criançadinha pequena, eles já vão aprendendo sobre reciclagem, sobre preservação ambiental, coisa que, por exemplo, eu não tive na escola, na minha época de escola, isso nem fazia parte, né? A primeira vez que eu ouvi falar sobre preservação ambiental foi na época da Eco 92, eu estava, acho que no colegial, que nem existe mais colegial, mas enfim, ensino médio. Então, você vê, foi 92, né? Até então, eu não estava nem aí para a área de meio ambiente, né? Mas é isso, né? E hoje não, hoje a gente está acostumado desde pequeno, né? A criançadinha já aprende. Eu acho que eu tive um pouco na escola, mas eu acho que o que mais me conectou com o meio ambiente foi o fato da minha família ser da área de meio ambiente. Se eles não fossem, eu acho que eu também não teria essa conexão maior assim. Eu acho que faz a diferença o lugar que você cresce, né, também. Sem dúvida, faz muita diferença, com certeza, muita diferença. E acho que até o próprio governo hoje também, o governo independente de partido, né? Acho que todas as esferas do governo, elas também têm esse viés ambiental, porque é importante em relação ao comércio exterior também, né? Igual você falou, né? A empresa fica bem vista, e o país fica bem visto também, o Estado fica bem visto quando ele tem uma pegada ambiental, né? Mais firme. Sim. Né? Isso faz bastante diferença. Tem até a questão de repente, diminuir imposto, se você ajuda em tal coisa. Sempre tem uma jogada para ver se as pessoas ajudam mais, né, o meio ambiente. E aí, é o que é mais inteligente a se fazer quando o mundo só pensa. É capitalista, então não tem muito o que fazer. É ir para esse viés mesmo. É isso mesmo, sem dúvida, sem dúvida. E acaba dando um retorno bom, né? Porque se você tem um investimento na área ambiental razoável, e em termos até de sociedade, que inclusive é o que prega o ESG hoje em dia, né, de você olhar para esse lado social e tudo mais, você acaba tendo um retorno, porque a própria sociedade vai te apoiar, né, como empresa, ou enfim, né, você vai ter uma moeda de troca, assim, né, você tem os dois lados se apoiando, né. Exatamente. É muito importante, com certeza.
E me fala uma coisa, você tem alguma situação que você já passou, que seja engraçada ou que seja polêmica, nesses teus anos aí de trabalho aí dessa área? Alguma situação, né, que você acha que vale a pena contar? Olha, eu sempre falo que quem trabalha na área de meio ambiente é pau para toda obra. É o que tiver que ser. Eu acho que teve uma que é até mais recente, do ano passado, assim. A gente sempre descarta materiais, né? Alguns são materiais que têm um valor para venda, só que é uma operação normal. Então, operação normal de qualquer de indústria, acho que você sabe, minha mãe sabe, sim. Operação normal. Só que nós geramos um novo material com valor, não era um valor grande, mas era um material diferente com valor, e decidiram que era super importante ter total guarda sobre esse material, que era de muita pouca quantidade. Enfim, só sei que no dia que ele foi sair, esse material, eu tive que servir de escolta. De escolta, eu, esse tamanho de braço, vou defender o quê, né? Uma caçamba de 26 metros cúbicos, metros quadrados. Enfim, aí fui eu de bicicleta atrás do caminhão, uma caçamba gigantesca. Você foi de bicicleta? Bicicleta atrás, vou proteger horrores, né? Atrás, uma outra colega minha, que também é desse tamanho, foi na frente de bicicleta, foi as duas lá. Foi o caminhão pesar, aí o caminhão pesou, aí voltou. Aí deu errado, a gente foi lá pesar de novo e a gente de escolta. Todo mundo que passava falava assim, o que vocês estão fazendo? A gente está servindo de escolta, porque decidiram que esse material é mais importante que qualquer outro que já está aqui, e a gente servindo de escolta. São coisas assim. Claro. De bicicleta, vocês vão ajudar muito. 11 horas da manhã, não tinha nem risco de acontecer nada. 11 horas da manhã, entendeu? Um calor, 40 graus. E quem trabalha em indústria sabe, tem que... Né, de capacete, de manga comprida. Tudo, equipado, calor da desgraça. São coisas assim. E coisas do dia a dia, cobra. Cobra é um negócio que aparece em todo lugar, o tempo inteiro. E... o bombeiro odeia a gente. O bombeiro, assim, detesta a gente num grau. Porque o que acontece? A cobra aparece. Aí me ligam. Lá tem uma cobra. A primeira coisa que eu pergunto é, aonde que ela tá? Porque, normalmente, as indústrias por aqui de Cubatão são perto de mata. De mata, de morro. Muita área de preservação, inclusive. Exatamente. Então, tem vezes que eles me ligam para falar da cobra, eu falo, aonde tá? Ah, tá do lado do morro. Eu falei, então deixa. Se ela tá do lado do morro, ela tá na casa dela, deixa. Se eu estiver no meio da obra ali, tudo bem. Mas eles vêm, a cobra me liga. Aí tem situação em que, Lanai, a cobra tá no meio da passagem. Sim. Ok, eu vou chamar o bombeiro. Só que eles me ligam, Lanai, a cobra tá no meio da passagem, e vai embora, e deixa a cobra lá. Aí quando o bombeiro chega, a cobra não vai ficar esperando o bombeiro chegar. Claro, então, né? Nossa, mas o bombeiro odeia a gente. Eu evito ao máximo ter que ligar para eles. Eu falo, pelo amor de Deus. Aí tem que ficar procurando onde está o bicho, porque de repente ele se enfiou no armário de alguém, no escritório. Como é que você vai deixar aí? E é aquele negócio da educação, que não é falta de aviso, não é falta de... já fiz até postagem no mural lá. Viu a cobra? Me avisa, mas fica de olho na cobra. Não precisa ficar perto fazendo carinho, mas fica de olho na cobra para ver onde ela tá. Mas não, eles me avisam e tchau, vai embora. Eles acham que a cobra vai ficar ali esperando. Então, são coisas que às vezes eu fico... A gente é formado em engenharia, mas tem que lidar com umas coisas que não... Tem que lidar com pessoas, eu sempre... Tem que lidar com... Exatamente. Porque eu sou engenheira química, né, de formação, então a gente é super área exatas, enfim, nosso raciocínio é totalmente lógico. Mas para trabalhar em qualquer lugar que a gente for, na empresa, na indústria, enfim, no escritório, a gente precisa lidar com pessoas. E isso é o mais difícil, né? Eu não esperava. Com pessoas, com o ego dessas pessoas. Nossa, meu Deus. Não, e sem contar que isso é uma coisa que acham de todo mundo que trabalha no meio ambiente. Se você trabalha com o meio ambiente, automaticamente você sabe tudo sobre animais. Automaticamente sabe tudo sobre... Tudo que é relacionado ao meio ambiente, Lanai, qual que é essa árvore aqui? Eu não sei, eu não sou engenheira agrônoma. Lanai, que bicho é esse? Não sei, eu não sou bióloga.
entendeu? Mas automaticamente eles relacionam. Quem trabalha com o meio ambiente sabe tudo sobre animais, sabe tudo sobre plantas. Natureza em geral, né? Sabe quando vai chover, né? Sabe quando vai chover, então... faz a dança do tambor, sei lá. É um absurdo quando eu falo que eu não sei. Eu falo, como assim você não sabe? Não sei que espécie é essa de pássaro. Infelizmente, não sei. Pois é. Mas é umas coisas que, infelizmente, é tudo relacionado a lidar com pessoas. Tudo relacionado a lidar com pessoas é uma coisa que testa a nossa... Pois é. E é o respeito que, normalmente, a gente precisa ter com o funcionário de outra área, né? Porque você tem que entender que a pessoa, mesmo se você for perguntar alguma coisa de segurança do trabalho para um profissional, né, um segurança, né, um técnico, né, de segurança do trabalho, ele também não vai ser obrigado a saber tudo. Tem coisas que ele vai consultar da área dele, né, e tudo bem, né, a gente esquece também, não tem isso, mesmo que você saiba, né, vai consultar uma legislação, uma norma, né, tudo isso faz parte, né? E também aquela coisa de a gente entender entre nós, internamente, que o que é senso comum para a gente pode não ser senso comum para os outros. Mas irrita de qualquer forma. De qualquer forma, irrita. Muito. É um treinamento individual, né? A gente com a gente mesmo, né? De ter paciência, tolerância com as pessoas. É um teste para ir pro céu. Você não está vendo isso, né? É um teste para ir pro céu. Pois sem contar coisas que... Sem contar vezes que perguntam... coisas absurdas. Posso misturar esse resíduo com esse? Não, não pode. Por isso que eles estão separados. Então, são coisas de senso comum que acaba sendo engraçado para a gente, mas que para os outros, realmente, eles estão perguntando de verdade mesmo. Exatamente. É porque a pessoa não sabe, né? Não tem... É isso mesmo. É muito comum mesmo, o dia a dia, né? Porque o que a gente faz com o nosso resíduo em casa não é a mesma coisa que você vai fazer dentro de uma indústria, né? Exatamente. Tem todo um procedimento de transporte e tudo mais. A destinação de um não é a mesma do outro, né? Tem tudo isso, né? Tem documentação, é muito mais burocrático do que você joga em casa, né? Não é igual. Sim, com certeza. Em casa não é a gente que destina, né? Você põe no saquinho lá na calçada e, enfim, o caminhão do lixo passa, leva e tchau, não é mais problema nosso. Ninguém vai rastrear que é seu. Isso, Você vai rastrear aqui, ó, deu um M aqui. Vão rastrear de onde veio. Exatamente. Isso mesmo, Que, aliás, é uma coisa que eu sempre falei isso, que eu acho um grande erro, as pessoas não se preocuparem do para onde vai o nosso resíduo. Porque eu sempre brinco, principalmente da área de saneamento, né, que era a minha área, né, mais da estação de tratamento de efluentes e tudo mais, a pessoa toca a descarga e ela não é mais problema meu, né? E tá errado, a gente tinha que saber para onde está indo, quem que vai tratar isso? Vai direto para o rio ou vai para uma estação de tratamento? Como que é esse procedimento? Eu acho que isso tinha que ser mais divulgado, né, para as pessoas entenderem que elas não podem jogar o absorvente dentro do vaso sanitário, que elas não podem socar o papel higiênico lá, enfim. Jogar óleo. Jogar, exato, nossa, exatamente, Se tivesse mais educação ambiental focada nisso, né, nesse ensinamento, assim, nessa informação, os problemas seriam muito menores, eu acho. Mas aí, às vezes eu acho que eu já dei bastante palestra sobre jogar o lixo reciclável na lixeira certa, lá na indústria. E não melhora. Então, essa educação ambiental, realmente é o que você falou, tem que começar cedo. Porque eu pegar marmanjo e tentar ensinar eles que o copo de plástico é no plástico e o papel é no papel, e eles continuam fazendo errado, é porque, não está interessado, não adianta eu dar milhares de palestras e passar uma lista, tirar foto que eles assistiram, porque eu assistir uma coisa, entrar por aqui e sair por aqui, é muito fácil, entendeu? Então, eu acho que essa educação para fazer tudo isso certo, inclusive em casa, é começar cedo. Desde cedo, Para ter uma chance maior ainda, não é garantia. Não é garantia, sem dúvida, não é garantia, é isso mesmo, né? Que coisa, interessante mesmo. E, Lana, me fala uma coisa, você
Cadê? Eu tinha colocado aqui. Isso, uma dica que você daria para alguém que está pensando em entrar na área ambiental. Vamos dizer, a pessoa vai prestar uma faculdade hoje e ela está em dúvida se ela entra nessa área de meio ambiente ou se ela vai fazer outra coisa, vai trabalhar com inteligência artificial. O que você falaria para essa pessoa? Desiste, vai trabalhar com IA ou não? Vamos lá, vamos. Me fizeram essa pergunta na segunda-feira, que eu dou aula num projeto, me fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Olha que dica que eu daria para quem estaria entrando? Aí eu pensei um pouco quando você me falou. Hoje em dia, eu queria que tivessem me avisado que existe várias áreas do meio ambiente. Ou, se eu me formei em engenharia ambiental, não necessariamente eu preciso ir para essa tal área, eu posso ir para a SGI, por exemplo, SGI, Sistema de Gestão Integrado. Sim. É bom saber que existem várias funções que você pode exercer se formando em, por exemplo, engenharia ambiental, mas você tem que ter bem claro antes o que você quer fazer. Então, se eu quero tratar com animais, vou fazer biologia, não vou fazer engenharia ambiental, porque não tem nada a ver. Se eu quero tratar eu gosto de ir em campo, então vou para uma consultoria que trata de áreas combinadas, ou vou ser técnico ambiental de obra. Então, para isso, às vezes você não precisa ter engenharia ambiental, você pode fazer um curso relacionado à área ambiental, seja biologia, seja gestão ambiental, seja até um técnico também já vale. Então, eu acho que antes de pensar no que você vai fazer na faculdade, pensar o que você quer fazer de profissão. Exatamente. Então, eu quero ficar em casa. Não faz meio ambiente. Não tem como. Não tem como. Ficar em casa. Não tem como. Infelizmente, eu queria saber disso antes. Você quer trabalhar remoto? Você pode ir para uma área que é mais administrativa, ou talvez a área da educação, se você já está dando aula. Hoje em dia, a área de sustentabilidade, setores de sustentabilidade das indústrias, eu tenho reparado que eles podem ser mais híbrido, não é nem totalmente remoto, mas eles podem ser mais híbrido, porque eles lidam com isso daí, projetos, estudos, sim. São mais, não tem mão na obra, mas assim, quase 100% dos trabalhos que você vai encontrar hoje são no máximo híbrido, 100% remoto você não vai ter na área de meio ambiente. Só se for uma coisa muito, faz um projeto aí, em algum momento você vai ter que ir presencial. Sim. Mas assim, eu acho que ter uma visão, eu sempre falo para as pessoas, os estagiários que entram hoje, né, lá eu ajudo, eu sempre falo para eles pensarem como seria um dia na vida deles no futuro, como seria um dia ideal deles, né. Olha, então, se eu gosto de acordar cedo e realmente ir para o trabalho, sim. Eles pensarem no dia deles, eles vão vendo que função que eles querem ter, e aí, consequentemente, que faculdade ou que curso eles deveriam fazer. Fazer o inverso, né? Não pensar daqui para cá, pensar de lá para cá. Sim. Às vezes, hoje em dia, você não necessariamente precisa ter uma faculdade. Não vou dizer que faculdade faz diferença hoje em dia, porque às vezes você pode ter um curso técnico, pode ter um curso menor, não seja de 5 anos, que já é válido, entendeu? Porque você acaba aprendendo tudo trabalhando. Entendeu? Exato. Então, eu aprendi na indústria. Se me tirarem de onde eu estou hoje e botarem em outra coisa completamente diferente, eu vou ter que aprender tudo de novo. Porque é um lugar diferente do outro. Com certeza. Não, mas isso com certeza. Agora, o que eu achei interessante, pelo menos para minha vida profissional, né? O trabalhar na indústria, como foi o tempo que eu fiquei, aquela coisa de pé no barro mesmo, e enfrentar os perrengues de chuva, sol, encrenca com o funcionário do vizinho e tal, aquelas coisas todas, foi quase que uma outra faculdade. Foi uma experiência que me trouxe, assim, um aprendizado que eu não tive na faculdade, certamente, e nem nos outros empregos que eu tive antes de ir para a indústria. Porque na indústria você lida com todo tipo de gente, desde o cara super culto, intelectualizado, que tal, e aquele que mal sabe ler e escrever e está lá no serviço básico operacional. Então você aprende a lidar com isso, e eu acho que é muito rico para o profissional de meio ambiente, mesmo que ele só vá ficar no escritório depois, em algum momento mude, né, a carreira, isso daí ele aprendeu e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que a gente aprende muito na indústria. Você tem que aprender a fazer o menos
menos intelectual é entender o que você está falando e também fazer o que está lá em cima entender o que você está falando. Você tem que ter o meio termo de como se portar. Com as duas pontas. Com as duas pontas. É muito cansativo, mas também eu nunca aprendi tanto a me virar tão rápido. Isso. Eu tenho um pouquinho mais de 3 anos na indústria, então eu nunca aprendi, eu nunca evoluí tanto como eu evoluí quando eu comecei a trabalhar na indústria. Nesse período, eu acredito, né? Eu acredito porque a gente evolui muito, você aprende a lidar com pessoas, como a gente estava falando, né? Que é uma coisa que não tem outro jeito, a pessoa só aprende a lidar com pessoas lidando com pessoas, né? Você aprende, você tem também uma eu chego a ter interação com órgãos públicos, então você tem que também aprender a lidar com órgãos públicos, também pessoas públicas que têm um poder ainda maior do que a gente que está na indústria. Então é muito versátil. Sim. Profissional de meio ambiente acaba sendo para toda obra mesmo, por aí. Né? Eu tenho que estar entrada arrumada, mas eu não tenho uma calça que não tenha barro, entendeu? Os meio termos. Nossa, que coisa, é isso mesmo. Super interessante, que legal. Que bom, quer mais alguma observação? Quer fazer mais alguma observação? Eu só diria para as pessoas que estão pensando em entrar na área de meio ambiente, pensar nessas coisas que a gente comentou aqui hoje, pensar nessa vida no futuro que elas querem ter, ver todas essas entrevistas que a Kátia está fazendo, comparar as experiências, vai variar de pessoa em pessoa, mas vocês sempre vão achar alguma coisa que relacionou uma com a outra. Eu já sei que minha mãe teve uma experiência muito semelhante a mim em alguns pontos, que ela nem me contava, mas conforme eu vou contando para ela vai me contando, já aconteceu comigo. Então, são coisas que às vezes acontecem em todas as vertentes. Mas é bom vocês sempre verem a experiência dos outros também, para antes de ter uma decisão, né? A experiência dos outros conta bastante. Que legal, que bom. Lanai, muito obrigada pela sua entrevista, por ter vindo, né, participar, ter aceitado o meu convite, né, de participar do programa e ter trazido essa experiência tua, que é muito bacana, super rico, eu acho, né, de informações e a parte prática mesmo, eu acho que é o que é mais importante, né, porque a teoria a gente aprende estudando e a parte prática a gente aprende botando a mão na massa, não tem outro jeito, né. Muito bom. Não, eu que agradeço. Eu sei que eu não tenho tanta experiência quanto as outras pessoas que você vai entrevistar, porque eu tenho só 3 anos e pouquinho. Imagina. Mas já gostei de ter participado. Que bom, te agradeço muito e que seja um sucesso a sua carreira, independente de qual área você for seguir. Que seja sempre um sucesso e de muito aprendizado, né? De muitas experiências interessantes para contar depois, né? Obrigada para todas nós. Para todas nós. Então tá bom. Deixa eu aqui. Gente, a gente encerra esse episódio por aqui e eu convido vocês a assistirem os outros episódios do programa Meio Ambiente na Vida Real. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.